todos. Mais uma vez estamos aqui na Escola Ministerial, onde temos tirado os estudos do livro Paixão pelas Almas, um livro de Oswald Smith e um livro que tem trazido bastante ensinamento a todos nós. Eu espero que nós nessa aula, no capítulo 5, Convicção de Pecado, possamos compartilhar mais um pouco daquilo que nós temos aprendido. Então vamos à nossa aula. Nos grandes reavivamentos espirituais do passado, sempre ocupou o lugar de preeminência uma profunda e autêntica convicção de pecado. Este é um dos elementos vitais que, dizemo-lo tristemente, deixou de existir em nossos dias. Sempre que se manifesta a genuína convicção de pecado, não há necessidade de exortar, de repreender, de instar ou pressionar na força da carne. Os pecadores se dobram sem serem forçados a dobrar-se e humilham-se porque não podem agir de outro modo. Voltam para as suas casas após terem estado nos cultos com pregação do Evangelho, incapazes de comer ou de dormir, em face da profunda convicção de pecado. Esse é um trecho inicial do capítulo 5 do livro de Oswald Smith, no qual ele aborda o tema convicção de pecado. Nesta aula, nós vamos trazer alguns textos bíblicos no qual nós podemos ver o poder do Espírito Santo e a atuação de homens e mulheres e também aquilo que algumas pessoas demonstraram ao se render a Jesus Cristo. E também de outros que demonstraram dissimulação, manipulação, e ainda assim Deus foi poderoso em mostrar a verdade. Vamos acompanhar as leituras no qual nós estaremos fazendo. Usaremos como subtítulo deste tema uma pergunta. E agora, o que faremos? Por vezes, e mais do que percebemos, nos encontramos todo dia, do dia a dia, frente a essa pergunta. E agora? Nossas ações, elas são movidas por nossas decisões. Elas podem ser muitas vezes decisões automáticas, aquelas que adquirimos com o aprendizado e as práticas desenvolvidas desde a infância, decisões impulsivas, decisões reflexivas, decisões baseadas no raciocínio lógico, rápidas ou demoradas, seja qual for a forma, uma coisa é certa. Há uma influência direta em nossas ações por nossas decisões. Eu sou relutante, às vezes demoro a tomar uma decisão. E por mais que eu não concorde, mas isso também é uma tomada de decisão. Ou seja, essa minha tomada de decisão influencia na minha ação, que é o quê? Ficar parado. Eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Enfim, não está óbvio que também foi uma decisão ficar parado? É bem verdade que somos pressionados, a sempre tomarmos as melhores decisões. Por vezes nós perdemos oportunidades,
por outras nós ganhamos tempo, às vezes nos livramos de algum infortúnio, ou por sorte, né? Será? Aproveitamos o momento. O que levou aquele ou outro resultado foram nossas decisões. Mas, no nosso dia a dia, né, nós não tomamos simplesmente decisões físicas, aparentes. Nós também tomamos decisões espirituais. Quando Oswald Smith, naquele trecho que eu li, o livro, ele relata que no momento onde o Espírito Santo nos incomoda, né, só há duas coisas a fazer: ou ignorar ou render-se a de fato saber quem eu sou. Nós falamos sobre isso em alguns momentos, em aulas atrás. Quem de fato eu sou. Também falei na aula passada que o tempo todo eu preciso sempre lembrar, né? Sempre estar diante de Deus, fazer uma análise, deixar que Deus, como as Escrituras em Salmos, sonda-me, né? Deixar que Deus veja como está o meu coração e mostre através do seu Espírito, né, o que eu preciso mudar. As pessoas também, né, de uma forma geral, precisam sentir, né, este incômodo do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente quer convencer o outro a respeito de Jesus Cristo, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. E se porventura o Espírito Santo de Deus não está convencendo, talvez seja porque nós não estejamos fazendo o nosso trabalho. Mas isso é uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos fazer uma leitura bíblica, leitura essa que se encontra em Lucas capítulo 3, a partir do verso número 1. Era o 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas,
repartas com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. Ao fazer a leitura desse texto, nós podemos observar as seguintes coisas. O autor, né, o próprio Lucas, ele pontua um período específico da história do povo judeu, citando datas e personagens relevantes dessa história. Né? No verso 1, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos e tal, ou seja, ele pontua algumas coisas relativas a esta época. Ele destaca um homem, né, e fazendo um resumo, né, dos fatos, nós podemos entender o quão foi importante a vida deste homem. Seu nome? João Batista. Mesmo que nós não falemos diretamente da vida de João Batista nesse momento, mas há algumas coisas que precisamos destacar. Né? Uma das coisas que nós podemos destacar é talvez um diálogo um pouco acalorado entre João Batista e as multidões que vinham para ele ser batizado. João Batista estava fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, ou quase todos os dias, que era o quê? Pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Ou seja, a pregação de João era sobre arrependimento. Se nós, né, quando falamos de Jesus Cristo, não falamos de arrependimento, como as pessoas vão entender, né, qual é a mensagem da cruz? Por quê? A mensagem da cruz é sobre perdão de pecados. A mensagem da cruz é que o homem precisa entender que o sacrifício de Jesus Cristo foi para que ele tivesse vida e tivesse liberdade. É muito interessante porque assim precisamos entender, separar, né? Precisamos separar, né, o discurso religioso do discurso do Evangelho. Às vezes nós somos tentados a misturar os dois discursos. Voltando ao texto. João, ele, mediante uma experiência espiritual e pessoal dele com Deus, né, o texto fala que o chamado, né, o ministério dele, ele acreditava, né, que ele tinha um papel fundamental, que era o quê? Ele era uma voz que clamava no deserto. Se nós formos simbolizar isso, muitas das vezes nós seremos uma voz clamando no deserto, mediante a tantas coisas que hoje tem se dito, tem se falado sobre Jesus, né? Sobre tantas coisas que têm se manifestado por pessoas que se dizem cristãs. Então, se nós, no nosso discurso, falarmos sobre arrependimento e perdão dos pecados, seremos uma voz no deserto. Mas, assim como João, seremos uma voz importante neste ministério. Em determinado momento, né, onde ele
ele estava fazendo o trabalho dele, viu-se uma aglomeração, né, de pessoas vindo ao seu encontro para serem batizadas por ele. E foi nesse momento que ele vira para essas pessoas e brada palavras fortes. Quais foram essas palavras? Raça de víboras. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? E ele fala uma coisa, aqui no texto deixa eu ver aqui, só um momento. Deem frutos que mostrem arrependimento. E não digo para vocês mesmos assim, olha, Abraão, nosso pai, nós temos um DNA, nós temos um pedigree, sei lá. Pois eu lhes digo que de pedras, né, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Entenda uma coisa que nós queremos destacar nesse momento. A primeira, víboras. A segunda, sinceridade. A terceira, ações de arrependimento. Essas três coisas podem nos ajudar a ter mais clareza sobre o nosso papel como instrumentos, vozes que clamam no deserto. Vozes que clamam no deserto. Nós precisamos entender sobre isso. João acusa aquelas pessoas, né, ousada e claramente, de que, é claro, e assim, o texto fala em multidões, né, mas é uma forma para nós entendermos, mas eu acredito que ali, no meio daquelas pessoas, haviam pessoas sinceras, haviam pessoas que estavam ali com o coração puro, mas algumas dentre aquelas pessoas não estavam com sinceridade. Sinceridade é transparência, é você saber de fato, né, quem é o outro e o outro saber quem você é. Se nós não formos sinceros no nosso relacionamento com Deus, né, não formos transparentes, nós estaremos nos enganando a nós mesmos, porque Deus conhece os nossos corações. Ele sabe o que está no meu íntimo. Então, se você quer, né, construir esse relacionamento com Deus, é necessário ter sinceridade. Se você traz uma pessoa, né, a conhecer a Jesus, a primeira coisa que você deve falar com ele seja sincero com Deus. Deus não está aqui para julgar você. Muitas vezes o homem julga, mas Deus não. Deus, ele está aqui para dar o perdão, para construir um relacionamento, para que nós construamos um relacionamento com ele. Um outro detalhe é o fato de que ações revelam os nossos corações. Muitas das vezes, eu acho que uma criança, você pode exemplificar muito bem sobre isso. A criança, ela é bem transparente, né? Se a criança ela quer uma coisa, ela não tem muitas medidas, não tem muitos filtros, ela fala aquilo que ela pensa, que ela quer. Ela faz às vezes alguma coisa com o objetivo, né, de querer aquele brinquedo, aquela comida, aquele colo, né? Quando nós começamos a crescer, a amadurecer, aí a gente já começa a ficar mais dissimulado, né? Aí a gente faz algumas coisas com uma intenção e se o outro não estiver bem atento, se deixa levar, né? É claro que algumas vezes nós tomamos decisões com o pensamento de tirar vantagem, né, do resultado. Isso está dentro do nosso instinto de autopreservação.
Também é claro que algumas pessoas exageram, né, nesse instinto de autopreservação. Mas, voltando aqui, naquela situação onde João fala sobre isso, o que nós podemos ver é que as pessoas, ou algumas pessoas, estavam numa tentativa clara de manipulação. Manipulação de quem? Manipulação de João, manipulação das pessoas à volta, né? E manipulação do próprio Deus, se fosse possível. Muita gente pensa da seguinte forma: bom, isso deve ser legal. Serviu para o meu amigo, serviu para o meu vizinho, então estou dentro. Muita gente tem falado a mesma coisa, então deve ser verdade. Tem muita gente aderindo a esta ideia, então posso tirar proveito. Isso passa dentro do coração humano. Então quando alguém chega, a partir de nós, chegamos diante de Deus, nós precisamos ser sinceros com os nossos corações. Não tentar manipular as situações. Uma outra coisa interessante é que, assim, João não estava fazendo moda, ditando tendências, participando de algum tipo de movimento, né? Imagina, João, ele faria da seguinte forma: olha só, gente, agora todos devem morar no deserto, porque essa é a nova tendência da moda. Não era isso que ele fazia. Ele tinha total ciência e conhecimento de que a sua missão tinha um início, né? Tinha um propósito e tinha um fim. Ele tinha convicção da sua missão, sinceridade e um desejo de servir a alguém maior do que ele. Ele não queria servir a si mesmo. E aí você precisa pensar o seguinte, como Oswald Smith cita: por que o Espírito Santo não tem atuado nos nossos dias? Bom, ele deu esse privilégio e assim, para que ele atuasse através de pessoas que queiram ter convicção, sinceridade e desejo de servir a Deus. E se não há pessoas, assim como João, né, vozes que clamam no deserto, como é que o Espírito Santo estará agindo? Nós somos o canal nós somos os instrumentos do Espírito Santo. Não que ele não possa agir de outra forma, mas com certeza somos responsáveis para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Essa missão foi dada a nós. Infelizmente, há pessoas que têm se aproximado de Deus com um simples propósito de fazer bem a si mesmo. Infelizmente, essas pessoas não dão continuidade ao Evangelho. Estão diante do nosso meio, estão conosco, falam até muito bem, mas não falam da verdade do Evangelho. Para essas pessoas que João disse que elas eram raça de víboras. Eu acredito que quando ele fala de raça de víboras, ele esteja falando de víboras do deserto. Víboras do deserto, a víbora do deserto é um animal, assim como todas as víboras, seu veneno é mortal. E fala que a víbora do deserto ela consegue se esconder no meio da areia do deserto e entre as frestas das pedras, para que você não enxergue, né, quem de fato ela é. E aí ela está pronta para dar o bote.
e aí lança seu veneno, contamina a sua presa e assim consegue matá-la. Pensemos, né, nas ações de arrependimento. João foi bem incisivo, né? Frutos ou provas de arrependimento. Diferente de remorso, arrependimento, né, são mudanças de atitude, mudanças de pensamentos, de decisões, de ações. Né? Se eu era de uma forma, eu não posso querer continuar a ser dessa forma. Por exemplo, se eu era uma pessoa violenta, eu não posso querer continuar de forma violenta. Se eu era uma pessoa mentirosa, eu não posso continuar a ser uma pessoa mentirosa. Se eu era fofoqueiro, eu não posso continuar a querer ser fofoqueiro. Agora, se eu estou próximo, querendo me aproximar de Deus e continuo fazendo as mesmas coisas, distribuindo mentiras, distribuindo ódio, distribuindo fofocas, então assim, eu não estou arrependido. Se eu continuo a praticar as mesmas coisas que eu praticava antes, eu não estou arrependido. Eu posso falhar? Posso. Isso, apesar de ser um outro assunto, mas se você falha, você precisa se arrepender e voltar-se para Deus. Mostrar um coração sincero. A confissão dos seus pecados deve ser sincera. Então nós temos que tomar uma decisão, né, sobre a questão do arrependimento. A começar por mim, e eu preciso transmitir isso para as pessoas. Se não houver arrependimento, se não houver sinceridade, se não houver ações que demonstrem que eu de fato estou arrependido, e olha só, eu não estou falando mudanças de aparência, simplesmente. Muitas das vezes as pessoas se aproximam, né, de nós com uma aparência bonita, vai nos chamar a atenção. Não é isso. Muitas vezes as pessoas também se aproximam de nós com bajulações. Também não é isso. Nós precisamos estarmos bem atentos, né, a começar por nós e pedir a Deus que sempre mostre a intenção do coração daquilo que o outro quer de fato. Devemos colocar todos diante de Deus. Devemos colocar os nossos amigos, por isso é importante orarmos pelos nossos amigos. Devemos ter como foco que ele precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e arrepender-se dos seus pecados. Você também precisa ter esse foco, de ouvir sempre a voz do Espírito Santo de Deus e deixar que ele mude aquilo que é necessário na sua vida. Quando falávamos em Lucas, nos Evangelhos, né, falamos de determinado homem, João. Agora nós vamos para Atos, né, um período de ações empolgantes, perigosas, de testemunhos, não que não fosse antes, né, porque aquele que normalmente quem fala a verdade não é muito bem recebido, mas nesse momento, em Atos, né, um momento onde alguns dos cristãos, né, algumas das seguidores de Jesus Cristo foram presos, né, mas também houve nesse momento uma cumplicidade entre os seguidores, uma união tremenda e uma dependência, né, do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 36, mas só para que você possa entender, era o dia de Pentecostes e assim como, né, Jesus Cristo tinha instruído, né,
havia os seguidores, seus discípulos, apóstolos, eles estavam num período sim de silêncio, mas naquele dia seria o dia onde eles se declarariam às nações. E o momento era apropriado porque no dia de Pentecostes, nessa festa de Pentecostes em Jerusalém, haviam muitas pessoas do mundo inteiro, no mundo conhecido, que eu digo da época. O problema na realidade era o seguinte: eram pessoas diferentes, de lugares diferentes e de língua diferente, E como se comunicar com essas pessoas? Mas, conforme o relato bíblico, o Espírito de Deus tomou as pessoas que estavam ali presentes, reunidas, de tal forma que fez com que as pessoas falassem e se comunicassem com os outros na língua deles. Já falei sobre isso, mas o Evangelho ele comunica-se com a língua do outro, através do poder de Deus. Uma outra coisa é que a distribuição desse Espírito foi de forma unânime e igualitária. Quase não saiu. Não havia castas, não havia hierarquia, Primeiro esse, depois esse, mais esse ou menos aquele. O que havia era a ação do Espírito de Deus sobre a vida daqueles que estavam ali disponíveis para essa ação. Então, no versículo 36, depois de tamanha confusão, Pedro, como de costume, ele fazia isso enquanto Jesus estava com eles, sempre tomava a palavra, sempre queria falar, toma a palavra como principal e fala o seguinte, vamos lá no versículo 36. Bom, portanto, saibam, Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Com a pregação inicial de Pedro, primeiro ele explica o que aconteceu, fala do profeta Joel, fala das Escrituras e depois ele aponta para quem? Jesus Cristo. Ele aponta para si, mesmo tomando a palavra e falando em nome de todos? Não, ele aponta para Jesus. E ele fala de quê? Da morte de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. E ele fala, esse que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Lembrando o livro, se não me engano, de Eclesiastes, melhor o dia na morte que o dia no nascimento, mas deixa isso para lá, isso é uma outra história. Bem, o que aconteceu foi, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Olha a pergunta de novo aí. Na verdade, qual o discurso de Pedro que fez com que eles fizessem essa pergunta, ou foi a ação do Espírito de Deus? A resposta de Pedro foi clara: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Veja, primeiro, arrependam-se. Sem arrependimento não há relacionamento com Deus. Segundo, seja batizado. O batismo é consequência de uma vida arrependida. Não é um banho de águas. Precisamos pensar que muitas vezes estamos com uma pressa tremenda de dar banho nas pessoas, de acrescentar números.
Isso não é a ação do Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo de Deus é trazer pessoas arrependidas, não pessoas acostumadas, né, a conviver com o Evangelho. Porque há pessoas assim. Na realidade, muitas das vezes, nós mesmos estamos criando, né, víboras para depois sermos picados por essas pessoas. Não no sentido literal, mas no sentido simbólico, né? E Pedro fala muito claramente: arrependam-se. Se você não se arrependeu, nem precisa vir. Arrependa-se. Se você não se arrependeu, o que você está fazendo dentro, não é, do Evangelho? Né? Se você foi batizado sem um arrependimento, você só tomou um banho. Entenda, perdão dos pecados é para quem está arrependido. O dom do Espírito é para quem está arrependido e foi batizado. Não é para qualquer um. É uma promessa de Deus, mas que precisa, para cumprir, deve ser, devemos cumprir alguns requisitos. Muitas pessoas dizem: eu aceito a Jesus. Eu levanto a minha mão, eu aceito a Jesus. Mas se você não tiver um arrependimento, se você não entendeu esta mensagem de arrependimento, a mensagem de cruz e a mensagem de morte, de cruz e ressurreição, você está se enganando, você está enganado. Precisamos entender essa mensagem. Oswald Smith, ele fala, a igreja precisa sacudir-se e atirar para longe a sua letargia, apegando-se ao poder de Deus, o antigo poder do Espírito que vem do alto. Então, assim como no passado, os pecadores estremecerão ante ao terror do Senhor. Convicção de pecado. Primeiro, começa a reconhecer de fato quem eu sou. Eu me arrependi dos meus pecados, recebi o perdão de Deus, fui batizado, agora eu preciso transmitir isso para as pessoas. Essa é a mensagem que eu preciso transmitir. Essa é a mensagem que os apóstolos transmitiram, que João transmitiu, que outros transmitiram. Não foi outra mensagem. Se o Espírito Santo não está atuando porque nós estamos impedindo, se é que nós podemos fazer isso, mas na realidade podemos impedir que ele atue em nossas vidas, pois nós somos instrumentos. Nós fomos convocados a falarmos desse Jesus Cristo. Esta é a aula de hoje. Eu espero que você possa refletir sobre essas coisas e entender qual o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Deus abençoe. A paz de Cristo.